Olá pessoal, eu sou Ricardo Piquet, diretor-geral do IDG, do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, responsável pela gestão do Museu do Amanhã, através de um contrato específico com o município do Rio de Janeiro, proprietário do Museu do Amanhã. Eu queria contar um pouco da história desse museu, desde a sua idealização, quando na época eu trabalhava na Fundação Roberto Marinho, de onde surgiu a ideia de criar este museu. Na verdade, um museu que pudesse trazer as preocupações para com o futuro do planeta. E com base nisso, foram vários consultores, vários pesquisadores, cientistas, sentaram e começaram a discutir como é que se poderia montar um espaço onde esse espaço trouxesse as novidades e as urgências das mudanças climáticas, das relações do ser humano com a natureza, da relação do ser humano com ele mesmo. E daí foram se montando as possibilidades e as narrativas escolhidas para contar essa história. E a ideia, inclusive, o nome do museu ia se chamar o Museu da Terra, o Museu do Planeta. E na reta final da estruturação desse projeto, se trouxe a ideia de se chamar Museu do Amanhã. E por que Museu do Amanhã? O amanhã para nós é um futuro próximo, não é um futuro longínquo, onde as pessoas podem ter a responsabilidade de mudar a forma de viver, de se relacionar com a natureza hoje e usufruir desse amanhã, de um futuro próximo, melhor do que se teria, em princípio, se essas mudanças não ocorressem. Então, foram vários pensadores, coordenados por um curador Luiz Alberto Oliveira, onde se pensou em montar uma exposição principal, ou de longa duração, como nós chamamos, para que se pudesse construir essa narrativa com base em 5 grandes perguntas que a humanidade sempre se fez. De onde nós viemos, quem somos, aonde estamos, para onde vamos e como queremos chegar lá. Essas 5 perguntas nortearam as 5 experiências que foram construídas aqui para o visitante do Museu do Amanhã ter uma conexão com esses momentos e poder conhecer o passado, refletir sobre o presente e projetar futuros possíveis. É com essa narrativa que todo esse museu foi criado, construído, desenvolvido, que hoje são oferecidas a essas experiências ao visitante, nesses 5 momentos, em todas as possibilidades e portas que foram criadas para avançar, para pesquisar, para ter acesso a dezenas de camadas de conteúdo em cada experiência dessa. De maneira que, de acordo com o interesse do visitante, por um momento ou por outro, por um tema mais específico, por uma experiência, por uma ocorrência, o visitante pudesse sair dessa experiência melhor do que entrou, com a sensação da urgência, das mudanças do clima, do que isso impacta na nossa vida e também com a disposição que hoje nós chamamos de esperançar, esperança com a proatividade de fazer alguma coisa para melhorar hoje e poder usufruir esses amanhãs desejáveis. Depois de falar sobre a motivação, a ideação desse projeto, acho que vale a pena falar um pouco sobre como o museu aconteceu. A partir dessa ideia das narrativas, da definição de qual conteúdo colocaríamos dentro desse continente que é o museu, decidimos, junto com a prefeitura, talvez uma escolha muito acertada do próprio prefeito, então prefeito Eduardo Paes, de escolher, de convidar conosco, com a fundação, o arquiteto Santiago Calatrava, um arquiteto valenciano que tinha a sua marca já na arquitetura do mundo, e trazer esse ícone da arquitetura moderna para o Rio de Janeiro era uma das missões desse projeto. Daí a decisão de trazer esse museu para esse pier, onde hoje ele está instalado, que era pouco provável, porque era um pier condenado na sua estrutura e foi totalmente restaurado e reforçado para receber este museu. Esse museu nesse pier passou a ser a coroa de uma joia construída no território
do Rio Antigo aqui, do centro do Rio de Janeiro, território que abriga a Pequena África, que abriga o território do Cais do Valongo e a origem da cultura carioca e brasileira, como um projeto chamado de Porto Maravilha, uma grande intervenção urbana e que precisaria de alguns ícones para poder marcar essa intervenção. Vieram o Museu da Manhã, junto com o Museu de Arte do Rio, aqui em frente, o Aqua Rio, toda a intervenção viária do VLT, que cruzou aqui toda a região, seguindo da rodoviária até o aeroporto. Portanto, um conjunto de intervenções urbanas coroados por esse museu, o Museu da Manhã. Então, o Calatrava desenhou esse museu, segundo ele, a partir de uma grande inspiração das flores de uma bromélia do Jardim Botânico, onde ele teve o contato com essa espécie da flora brasileira, e desenhando esse museu com as restrições do patrimônio histórico, por conta da presença do Mosteiro de São Bento aqui à esquerda, ou do Palácio Dom João aqui na frente, ou o edifício à noite, o primeiro arranha-céu da América do Sul. O Museu da Manhã tem essa história do seu entorno e passou a contar uma nova história da ciência, uma nova história das possibilidades de convivência com a natureza daqui para frente. Esse museu foi construído ao longo dos 3 anos que antecederam a sua inauguração, em dezembro de 2015, e passamos a administrar esse museu alguns meses antes, 6 meses antes, para preparar todos os processos, todos os procedimentos, todas as dinâmicas de manutenção, de operação e de criação de toda a programação que norteou as atividades desse museu nos anos seguintes. Portanto, esse museu fez parte de uma grande intervenção urbana, o Porto Maravilha, que também tinha o objetivo de reapresentar a cidade do Rio de Janeiro a grande montante de visitantes que viriam para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E foi necessário montar toda a infraestrutura interna, trazer 150, 160 colaboradores de uma hora para outra para conviverem com a nova instituição, montando os processos, montando os manuais, montando a programação de um museu de ciência, um museu de ciência aplicada, para oferecer aos visitantes. E esse ano seguinte, de 2016, foi um ano muito rico, um ano marcante para a vida do museu, na medida em que tivemos a oportunidade de testar esse museu com todo o acolhimento do carioca, todo o acolhimento da mídia, contar as histórias do que se poderia ver, conviver, viver, experimentar nesse museu. E fizemos isso com muito vigor e com muito sucesso ao longo de todo o ano de 2016. Especialmente na Olimpíada, nós recebemos aqui nesse ano de Olimpíada 1 milhão de visitantes a mais do que o esperado. Portanto, quase 1,5 milhão de visitantes no primeiro ano, o que foi um sucesso, foi um esforço enorme da equipe, mas trouxemos aqui todos os parceiros juntos, que embarcaram desde o primeiro momento, quando foram chamados e convidados a participar desse projeto, e tivemos a oportunidade de conectar o museu com o mundo, desde o acesso a todas as equipes técnicas de vários países que estiveram aqui, aos atletas, às comissões, aos consulados, às embaixadas que estiveram aqui com seus países representados. Portanto, criamos relações e criamos uma verdadeira rede de parceiros a partir desse grande ano que foi em 2016. Foi um ano exitoso, onde o museu pôde se mostrar, pôde se acolher, pôde oferecer o seu entorno para a grande maratona, que era a grande competição tradicional das Olimpíadas. Ela circulou aqui o Museu da Manhã, foi um fato muito relevante na história do museu. É importante mencionar que nós montamos aqui uma estratégia de desenvolvimento de públicos, diversos públicos que viriam aqui visitar o museu. Desde o turista, que viria aqui pela primeira vez, ao cientista, que viria aprofundar suas pesquisas, até os nossos vizinhos. Então, o primeiro cuidado que nós tivemos aqui em termos de público foi exatamente com nossos vizinhos. Nós convidamos esses vizinhos, através das suas instituições, associações de moradores
no bairro, na região aqui da Providência, a primeira favela do Brasil, dos Pintos, do Morro da Conceição, para visitarem o museu, conhecerem o museu e, de uma certa forma, estávamos ali pedindo licença a eles por ter chegado depois deles. Fizemos várias visitas com os curadores durante as obras, oferecemos aqui um evento de inauguração para eles antes de abrir para o grande público e oferecemos um clube de vizinhos do amanhã. Vizinhos do Amanhã oferecendo uma carteira de Vizinhos do Amanhã para esses moradores poderem ter acesso a qualquer hora e qualquer dia do ano com um convidado. Hoje nós temos quase 6.000 vizinhos associados a esse clube que interagem conosco através de eventos, seminários, de outras atrações que convidamos eles aqui e acho que isso se tornou um grande ativo do museu. Conviver com esses vizinhos, e chamamos de vizinhos porque é uma vizinhança, nós não tratamos disso como entorno, porque nós não somos centro desse território, mas esses vizinhos são importantes para a gente no dia a dia. Nós fomos buscar nessa vizinhança a contratação de quase 20% dos nossos colaboradores, nós fomos montar um projeto com eles chamado Entre Museus, onde mais de 1.000 alunos das escolas daqui da vizinhança vêm visitar o Museu da Manhã e mais 20 museus da cidade do Rio de Janeiro, que boa parte deles não conheciam. Vale salientar que esse programa Entre Museus, os alunos são convidados em suas turmas com seus professores e nós oferecemos o transporte, um ônibus, com alimentação, com um monitor ou com um tutor, um historiador, que vem ao museu e nós levamos a outros museus da cidade. Ao longo desse percurso nós explicamos as ruas, os bairros, a história da cidade, que boa parte deles nunca tiveram a oportunidade de sair do seu lugar de residência. Acho que é uma experiência que vale a pena. Hoje nós temos o suporte de uma fundação francesa que mantém esse programa e certamente terá longa vida, porque faz muita diferença para esses alunos e para esses professores da região. Assim como o Entre Museus, nós temos vários outros projetos que acolhem estudantes, que acolhem jovens e diversas audiências novas, como o Inspira Ciência, que é um projeto que se estabeleceu na nossa grade com um parceiro de longa duração, ou o Meninas de 10 anos. Você convidar meninas com 10 anos para que elas expusessem numa dinâmica aqui do museu de vários dias do que elas esperariam para o futuro delas 10 anos à frente. Isso já fizemos em várias sessões, em várias etapas, e são experiências riquíssimas para contar as expectativas de meninas de diferentes partes da cidade, de diferentes classes sociais, projetarem os seus futuros, projetarem os seus amanhãs. Alguns projetos que nós mencionamos aqui, como Entre Museus, eles extrapolaram o horizonte da cidade do Rio de Janeiro, foram para outras cidades, no caso do Entre Museus foi até para o exterior, e o Mulheres na Ciência, por exemplo, que começamos aqui também, de maneira remota, a partir de uma experiência no início dolorosa, mas depois muito rica, que foi pós-pandemia, levar essa experiência para além do museu, com projetos online, trouxeram experiências ricas também de abraçar desejos e experiências de mulheres envolvidas com a ciência ou convidadas a se envolver com a ciência pelo Brasil afora. São experiências que nos trouxeram novos aprendizados e cada vez mais nós estamos repetindo elas com outros projetos. Dentro dessa linha, nós também desenvolvemos um programa robusto educacional, onde recebemos em média 70.000 jovens em visitas mediadas pelo nosso programa de educação e outros programas que interagimos com comunidades, trazendo aqui uma discussão sobre a qualidade de vida dessa vizinhança. O Mauá 360 é para isso, para que eles tragam as suas demandas e que a gente possa conectar essas demandas com o poder público. Fizemos várias parcerias com várias agências da ONU, por exemplo, a ACNUR, onde trata da questão dos refugiados, trouxemos debates, trouxemos colaboradores que estavam refugiados para serem empregados aqui. A ONU Mulheres, onde a gente trabalhou a questão da igualdade de gênero, trazendo não só o tema para o debate, mas a aplicação direta dentro da estrutura do museu, dos colaboradores, onde sempre buscamos o equilíbrio de gênero e também a equidade das condições de trabalho e de remuneração. São valores que nós carregamos aqui dentro do museu
desde o início, desde o nascedouro desse museu. Então nós dissemos hoje que na nossa gestão a gente tratou de construir a essência da nossa identidade a partir de um entendimento, de um propósito comum, de fazer com que as pessoas, através de uma experiência de ciência aplicada, pudessem sair melhores do que entraram, mas trazer isso de uma maneira clara, baseada em valores. Valores como respeito. Respeito como a palavra mais importante do nosso dicionário, respeito lato sensu, respeito às diversidades, respeito à diferença, respeito às minorias, mas também respeito aos compromissos assumidos aqui. Nós trouxemos também a criatividade. As pessoas esperam do museu, chamado Museu do Amanhã, Museu de Ciência, que a criatividade esteja em cada encontro, em cada experiência oferecida aqui. Trouxemos a colaboração. O museu não funciona com projetos individuais, são projetos coletivos e que são abraçados pelo conjunto, não só de colaboradores, mas de parceiros que acreditam nessa ideia. E por fim, a alegria. Alegria pelo fato da gente receber as pessoas, por ser empático, por interagir da melhor forma e acolher todos eles que decidam vir visitar esse museu. E dentro da nossa estratégia de desenvolvimento de públicos, passamos a considerar que esse espaço aqui precisava sempre ser considerado, ser acolhido como um grande espaço de diálogo. Diálogo com todas as cores, com todos os pensamentos aqui dentro, e daí criamos uma série de debates, uma série de seminários, uma série de espaços para acolher esses pensamentos, para fazer com que, junto com as experiências que nós oferecemos das exposições temporárias que acontecem 3 a 4 vezes, pelo menos a cada ano, convidar o morador local, o carioca, a voltar ao museu 3 a 4 vezes por ano, como uma forma de dinamizar essa visitação e de fazer com que o museu tenha mais presença no dia a dia da nossa cidade. Ao longo dessa experiência, nós conseguimos alguns números interessantes que eu gostaria de passar para vocês, como por exemplo uma média de visitantes anual de 1 milhão de visitantes neste museu, o que confere ao museu o museu mais visitado do Brasil, expurgando, claro, os momentos de pandemia. Mas dizer também que dessa quantidade nós nos orgulhamos da qualidade desses números, onde quase 50% desse público não são frequentadores assíduos de museus, não é um público comum para museus. 20% desse público declara que jamais foram no museu antes. Portanto, o Museu do Amanhã abre uma perspectiva para uma nova audiência que tem coragem, que decide vir ao museu e se inspirar ou ter incentivo para visitar outros museus na sua vida, na sua cidade. De maneira que são dados importantes que qualificam esse museu como um museu popular. Um museu com muita gente, mas com pessoas simples que querem ter uma experiência rica na sua vida, e acho que nós conseguimos oferecer aqui. Tanto que fomos reconhecidos em diversas situações ao longo desses anos, como uma revista conhecida no Brasil, como a Veja, como o museu mais amado do Rio de Janeiro. É um carinho, é um acolhimento muito especial para a gente, do próprio carioca. Mas recebemos também prêmio em Londres, em 2018, como uma instituição cultural no mundo que melhor trabalha o soft power, a capacidade de conversar e de se relacionar com a sociedade. E por fim, um prêmio em Berlim, que nós fomos considerados como a melhor experiência imersiva e inclusiva durante a pandemia, o que nos concede também uma grata satisfação de poder, dentro do momento inesperado e da pressa com que vivemos na pandemia, conseguir oferecer um conteúdo de qualidade para todos que não poderiam vir naquele momento aqui nesse museu. Ao longo desses anos, nós tivemos muitas experiências e aprendemos muito aqui de como melhorar a qualidade do atendimento nesse museu. Nós montamos, por exemplo, uma estratégia de acessibilidade. Acessibilidade nível máximo, onde a gente recebe todo tipo de público, público com deficiência auditiva, com deficiência visual, público com algumas restrições maiores, como grupo de autistas, que fizemos sessões específicas aqui para eles, mas também dos nossos colaboradores preparados para isso.
Nós temos em todos os eventos aqui uma tradução do conteúdo em Libras. Nós temos educadores aqui de deficiência auditivos, educadores deficientes visuais. Nós temos um cão-guia com um crachá do Museu da Manhã. E isso para dar a noção do respeito a todos e a todas que vierem aqui no museu com as suas particularidades. E dizer que dessa experiência toda, nós também trouxemos a experiência com relação à sustentabilidade. Esse museu é carbono neutro desde o primeiro dia de inauguração desse museu. Nós temos várias práticas sustentáveis aqui, por exemplo, uma grande parceria com a Oceana, uma instituição não governamental, onde nós estabelecemos aqui, por exemplo, que não usamos plástico de um uso só, descartáveis. Isso são sinais que a gente transmite aos nossos colaboradores e aos nossos visitantes de como melhor nos relacionarmos com a natureza. E por fim, dizer que esse resultado trouxe um público visitante de quase 7 milhões de visitantes aqui ao Museu da Manhã no Rio de Janeiro, o que nos engrandece e esperamos que consigamos continuar prestando esse serviço e oferecendo essa experiência encantadora para quem aqui vier.